A vida, como a conhecemos, não existiria sem os líquidos. Poderíamos pensar que a água é o mais importante. Mas existe outro líquido na Terra que também é vital. 28 mil quilômetros abaixo da superfície da Terra, em escaldantes 7.000 graus, um mar de ferro líquido com mais de 1.600 quilômetros de profundidade encolhe o núcleo sólido do nosso planeta. Mas como os cientistas podem ter certeza do que existe no interior da Terra? É exatamente isso que Gina S. de Danbury, Connecticut, gostaria de saber no Pergunte ao Universo. Ela nos escreveu questionando: como sabemos que a Terra tem ferro em seu núcleo se nunca o vimos? Muito obrigado pela pergunta, Gina. Acontece que os cientistas geralmente podem deduzir coisas indiretamente, mesmo que não possam ver diretamente. Por exemplo, sabemos que a Terra tem ferro líquido por fora e ferro sólido por dentro de seu núcleo, porque a Terra possui um grande campo magnético. E o movimento nesse núcleo de ferro líquido que conduz eletricidade é o que produz o campo magnético. Sem um campo magnético, a vida na superfície da Terra padeceria. Se não fosse por isso, todas essas partículas carregadas vindas do Sol e do espaço sideral entrariam direto em nossa atmosfera e iriam interferir nas células vivas, causando muito mais mutações cancerígenas. Ao contrário do núcleo, as condições na superfície da Terra resfriam o ferro, transformando-o em um sólido tão resistente que recorremos a ele quando precisamos construir prédios altos ou pontes compridas. Mas nos cantos distantes da galáxia, existem mundos tão quentes e densos que o ferro torna-se apenas uma névoa úmida. Eles estão lá fora, na maioria das vezes subestimados e incompreendidos. Grandes demais para serem planetas e muito pequenos para serem estrelas. São conhecidos como anões marrons. Esses corpos celestes são como versões ampliadas de Júpiter, gigantes de gás, mas 75 vezes mais maciços. Anões marrons, de certa forma, são estrelas que falharam. Eles não tinham massa o bastante para produzir temperaturas e pressão em seu interior que fossem altas o suficiente para inflamar o hidrogênio comum e queimá-lo por muito tempo. Mas ainda assim, esses objetos são muito quentes e, apesar do nome, não são marrons. Se estivéssemos lá, veríamos um brilho meio vermelho, alaranjado, expelindo muito calor. Nos queimaríamos só de chegar perto de um anão marrom. Esses objetos são tão quentes que as nuvens dos anões marrons não são feitas de vapor de água como na Terra, mas de um vapor de ferro gasoso. No interior de um anão marrom, onde a pressão é suficientemente alta, o ferro gasoso pode se condensar em líquido. E, na verdade, pode chover gotículas de ferro líquido. Isso é muito legal. Isso mesmo, chove ferro nos anões marrons. Felizmente, nós não temos chuva de ferro aqui na Terra. Mas se tivéssemos, não seria muito agradável. Haveria bolhas de ferro quente caindo em nossas cabeças, bochechas e braços. Nos queimaria, nos escaldaria, além de ser muito pesada. Se uma gota de ferro caísse em uma pessoa, não seria muito agradável. Nunca existiu ferro líquido caindo na Terra, mas pode estar acontecendo neste momento por todo o universo. Nossa galáxia está cheia de anões marrons. Existem dezenas de bilhões de anões marrons em nossa galáxia. É uma quantidade próxima ao número de estrelas. Mas nossa galáxia também está repleta de mundos menores, mais sólidos e frios, assim como a Terra. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu recentemente foi que encontramos o primeiro planeta que pode potencialmente ter água em sua superfície. O planeta está num sistema solar na órbita de uma estrela chamada Gliese 581, a cerca de 20 anos-luz da Terra. O quarto planeta mais perto de Gliese 581d gira tão próximo à sua estrela que o seu ano dura apenas 66 dias. Mas é uma coisa boa se quisermos encontrar um planeta com água em sua superfície. Porque Gliese 581 é menor e mais fria do que o nosso Sol.
As estimativas revelam que a Gliese 581b é 10 vezes mais maciça do que a Terra, com um diâmetro 2 vezes maior. Alguns cientistas acreditam que o que pode originar essa massa extra é basicamente gás. Isso significa que a Gliese 581b pode assemelhar-se aos gigantes de gás de nosso sistema solar, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Muitos gases e pouco líquido. Mas outros acreditam que Gliese 581b é diferente, mais semelhante à Terra. Imagine 10 vezes a massa da Terra. Isso aconteceria agrupando material rochoso. Então seria algo que chamamos de superterra. Poderia ser um mini Netuno também. Ainda não decidimos, mas é o primeiro que pode ser como a Terra, só que maior. Com 10 vezes a massa da Terra, esse planeta pode vir a ser um mundo de água, coberto por um oceano muito profundo. A órbita justa de Gliese 581b demonstra que a gravidade de sua estrela mantém sempre o mesmo lado do planeta virado para ela. Significa que nunca fica escuro na outra metade do planeta. Então, sempre que olhássemos para a Lua, veríamos o mesmo lado. É o que aconteceria com o planeta tão próximo a uma estrela. O outro lado desse planeta nunca sente o calor da luz do Sol, fazendo com que fique coberto de gelo. Se considerar isso, deve haver ventos extremamente fortes indo do lado quente para o frio. O vento cria ondas até mesmo na Terra, onde rajadas de vento puxam e empurram a superfície da água. Se Gliese 581b realmente for um mundo de água, então não há um litoral onde as ondas possam quebrar. Pode haver ondas com 1,5 km de altura, percorrendo quilômetros e quilômetros. Então, se você gosta de surf, vai adorar esse lugar. Talvez exista uma superfície dura abaixo desse superoceano, mas não é parecido com nada do que conhecemos na Terra. É água em estado sólido, conhecida como gelo 7. Em vez de ovelhas ou carros de bate-bate, vamos imaginar moléculas de água como latas de alumínio individuais jogadas em um container. Na temperatura e pressão da Terra, elas interagem e movem-se juntas num líquido. Quando congeladas, as moléculas de água agrupam-se, formando gelo sólido. Os cientistas chamam essa estrutura molecular de gelo 9. O gelo 1 é o que você e eu conhecemos. É só porque não possui muita energia sobrando para se movimentar. Porque fica muito frio. O oceano maciço de um mundo de água teria quilômetros e quilômetros de profundidade. E assim como a Terra, quanto mais profundo, maior a pressão. Se a pressão for grande o bastante, algo curioso acontece com a água. Ela torna-se sólida, como se fosse gelo quente. Se aumentar a pressão em um líquido, geralmente é possível transformá-lo em sólido, porque está comprimindo tanto os átomos e as moléculas que eles sentem-se confinados. Eles não conseguem se movimentar, eles não conseguem fluir. Grandes pressões podem criar uma variedade de gelos sólidos com estruturas internas diferentes do gelo congelado ou do gelo 1. A diferença de algo como gelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, achamos que vai até 10, mas pode ir além, é, na verdade, a pressão. A diferença entre o que estamos acostumados no gelo 1 e os outros gelos é que nos outros gelos existem pressões que, na verdade, atuam nessas latas. Em um planeta tão grande, a pressão da água pode atingir níveis milhões de vezes maior do que o que experimentamos na Terra. Isso significa que pode haver gelo 7 formando-se abaixo dos oceanos de Gliese 581b. Se mergulhássemos lá, a água que compõe 70% do nosso corpo viraria gelo. Então eu acho que não é uma boa ideia. Por enquanto, a tecnologia que temos não nos permitiria descer lá para explorar. Mas se estivermos apenas procurando água líquida, não precisamos viajar para fora de nosso sistema solar. Temos um vizinho que tem mais água do que todos os oceanos da Terra combinados.